Seja bem-vindo à nossa jornada de prática clínica. Eu sou Gabi, tenho um canal no YouTube chamado Nosso Gabinete, você deve conhecer, e o nosso propósito é continuar simplificando conteúdo sobre prática clínica e mantendo a qualidade disso. Eu sou Larissa, estou aqui acompanhando a Gabi porque acredito nesse projeto, entendo que a gente pode de verdade instrumentalizar pessoas, psicólogos a fazer intervenções clínicas com qualidade de uma maneira mais densa, porém simples. E é isso que a gente quer te oferecer aqui, né? Com certeza, como professoras universitárias, a gente sabe, né, da falta de tempo na graduação e às vezes como esse tempo não é bem aproveitado, e a gente tem muito que conversar sobre atendimentos e sobre estudos e sobre prática clínica. A proposta aqui com a jornada é te apresentar o curso que a gente está oferecendo de instrumentalização para conduções clínicas, para intervenções terapêuticas. Poema do Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1938, e você vai ver como é que a gente pode pensar nisso, nesse personagem que o poema traz, como a gente pode pensar nele clinicamente, como que a gente pode discutir algumas questões que atravessam a sua prática clínica e como a gente vai te ajudar a entender teoricamente essas questões que aparecem. A gente vai usar o poema aqui, mas no curso você encontra as situações reais, né? Isso. Os estudos de caso. Casos que nós atendemos ao longo da nossa caminhada pela clínica. E aqui hoje a ideia é usar um poema em que o Drummond está falando sobre o cotidiano, sobre o sujeito angustiado, e fazer junto com você uma análise crítica disso, mas não da questão gramatical, histórica, literária, mas da questão deste sujeito no mundo, que é um pouco do olhar que a gente quer te oferecer no curso Conduções Clínicas. Com certeza, por onde a gente começaria? O que nós vamos ler juntos é um poema intitulado Elegia 1938. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as nações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção. À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo e negócio do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Bom, esse poema, já no título, a gente entende que o Drummond vai falar de alguma coisa triste, porque o nome é Elegia. E Elegia é o nome dos poemas que trabalham basicamente com a tristeza. Então, do que ele está falando? Como é que a gente olha para esse sujeito? A gente olha para um sujeito que caminha pelo mundo meio autômato. Em muitos dos versos aqui, ele está falando, o poeta está falando de repetição, daquilo que se faz sem o contato, daquilo que se faz sem que a experiência seja vivida de fato. Então, trabalhas para um mundo caduco
e sem alegria. Então, o que parece, Gabi, é que o Drummond vai construindo um cenário, veja só, 1938, nós estamos aí daqui a pouco com 100 anos desse cenário que ele construiu. E se parece muito com o mundo presente, se parece muito com esse sujeito que já dispensou a alegria da existência, que se distancia da própria experiência sensorial, que tem fome, que falta desejo sexual. Perdeu muito tempo no telefone. Que perdeu muito tempo no telefone, que deixou de semear, que é o que ele diz, né? Ao telefone perder-se muitíssimo tempo de semear. Então ele está falando de alguém que se distancia de si, que se distancia do próprio desejo. Você vai perceber que no curso a gente vai falar muito desta ideia de buscar de novo a autenticidade da sua existência, né? Você como terapeuta ajudando pessoas que também se distanciaram da autenticidade da sua existência e que chegam na clínica exatamente atrás disso, contando para você de um grande vazio existencial, contando para você dessa automação, dessa coisa repetida, muito sem sentido. Sem vida, né? Uma vida repetida, né? E sem de fato experienciar, sem de fato sofrer esses agenciamentos de afeto, sem essa experimentação da renovação, né? E na terapia, por onde a gente poderia começar, né, diante de um cenário como esse, se a gente estivesse atendendo essa pessoa do poema, por onde a gente poderia começar? Eu acho que valeria muito a pena, né, a validação da angústia, apesar da falta de experimentação e de vivacidade, não é? Se essa pessoa chega à clínica, minimamente ela está incomodada, né? E esse relato vai comunicando uma angústia que está ali, às vezes aplacada, né? Às vezes tentando não ser vivida, mas ela está ali. Então a angústia como um elemento constituinte, né? A gente vai falar, não vai trabalhar exatamente com a personalidade, mas a gente vai chamar isso de característica básica do existir, a angústia como um elemento fundamental, né, da existência. A gente deve usar a angústia ao favor do cliente, né? Como terapeutas, usarmos essa angústia ao favor do cliente. Como possibilidade de movimento, né? Com certeza. Se você se angustia, significa que você não chegou nesse pedaço aqui que o Drummond está dizendo da renúncia. Você não renunciou a tudo. Você ainda tem uma energia vital para questionar o vazio em que você se encerra. Então, isso é fundamental. Se a pessoa chega angustiada, uma possibilidade que a gente tem é de dizer que bom que você ainda se angustia. Que bom que você não está consumida por uma conformidade generalizada. Uma boa oportunidade para a gente trabalhar com essas coisas que estão em ruínas, né? Não é? E trazer luz para a necessidade de construção. Eu também partiria muito especialmente do diálogo a respeito do espacializar, não é? Do espaço, do mundo circundante desse cliente, do ser com desse cliente, né, nas relações, como ele tem experimentado essas relações, como ele tem enxergado as pessoas, como ele tem sido enxergado por essas pessoas, não é? Quem está com ele na maior parte do tempo, onde ele pode buscar novas conexões. Outro elemento muito potente para ser trabalhado com esse cliente é a questão da vivência temporal. Como ele experimenta o tempo, como ele se permite habitar o tempo, como ele se permite se colocar no tempo. Eu acho que é interessante pensar, né, que aqui o Drummond está falando de um sujeito muito passivo ou apassivado. E a proposta de intervenção diante desse sujeito aqui, desse personagem apresentado, seria exatamente trazê-lo para a posição de ativo. Isso que a Gabi fala, olha para o mundo circundante. O que é que você pode fazer, no caso o cliente, você perguntando para o seu cliente o que ele poderia fazer diante desse mundo que o circunda.
Então, não só aceitar as relações como elas vão se apresentando para ele, mas ele poder transformar essas relações a partir da sua ação. Assim como o tempo, né? O tempo transcorre e a gente pode sempre dizer, que correria, mas eu também preciso pensar como eu uso o tempo. Se o uso do tempo é simplesmente o cumprimento de uma prescrição ou se eu consigo, de fato, tomar a gerência mínima desse tempo. Me apropriar do tempo, né, de uma maneira mais proveitosa, não no sentido da produção, né, e reprodução, mas no sentido de vivenciar, no sentido de topar experiências, não é? De construção. Olha só, deixa eu ler uma estrofe aqui que fala disso que a Gabi está falando e que eu acho primorosa. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra, e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Primeiro, esse pedaço, sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer, ele está falando de uma fuga. Esse sujeito ao dormir foge da necessidade de agir. Então, os problemas te dispensam de morrer porque essa pode ser uma solução para muita gente. Não consigo encarar meus problemas, oh meu Deus, que vontade de morrer. Então, quando você dorme, você foge disso. E aqui, isso que a Gabi estava falando, né? Como a gente é consumido por essa ideia da produtividade. Quando ele fala da grande máquina, o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe pequenino. Então, nesse momento, ele está dizendo esse sujeito, diante de uma grande cadeia produtiva, é só uma peça pequenina. Qual é a proposta da terapia, então? Acordar esse sujeito desse sono, que representa uma fuga, e mostrar que ele pode ser muito mais do que uma peça pequena diante dessa grande máquina. A vida tem muito mais a oferecer. Muito mais, com certeza. Utilizar esse poema com vocês é também performático daquilo que você pode utilizar enquanto recurso com o seu cliente. Esse poema que estamos utilizando do ponto de vista didático com vocês, então, também pode ser utilizado com o seu cliente. Sem dúvida. Né? O poema é uma ferramenta, a música é uma ferramenta, e a gente se utiliza bastante desses recursos não convencionais, mas que podem levar o sujeito a pensar no que acontece na vida dele metaforicamente. É a proposta de uma analogia, e por isso o poema foi inserido aqui, porque além de lindo, além de absolutamente contemporâneo, ele te mostra que há ferramentas possíveis para você explorar aquilo que o paciente ou o cliente não consegue nomear, não consegue dizer. Então você toma emprestadas as palavras, né, magistrais de um poeta que falou muito sobre a contemporaneidade, sobre a angústia, né, Gabi? O Drummond era um poeta da angústia. E ele estava falando do século XX, no século XX. Imagina se ele estivesse aqui agora. Então, gente, aqui nós apresentamos para você uma pequena amostra, uma degustação do que a gente vai oferecer no curso, falando de casos reais que atendemos, falando de ferramentas, falando da prática de fazer boas perguntas. E já te convido a pensar aqui, o que você perguntaria para essa pessoa que te aparece com essa queixa no consultório? Como você conduziria clinicamente uma intervenção com essa pessoa que está nesse cenário e nessa condição existencial? Eu gostaria de perguntar para essa pessoa, né? Eu teria curiosidade de perguntar para essa pessoa se ela já ousou experimentar alguma coisa, como foi essa experiência, né? O que de bom, o que de ruim aconteceu nessa experiência. Gostaria de perguntar para ela onde ela se realiza, porque eu também fiquei pensando quais os pontos, né? Os pontos seguros de uma vida como essa retratada no poema, onde, com quem ela se realiza, o que ela deseja, o apetite dela, né? Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique, não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.